E assim, e é vida e morte, quer dizer, né? O presidente da Argentina é fantástico, né? Fantástico. Ele disse, olha, eu prefiro perder 10% da economia a perder uma vida, entendeu? Uma vida não se recupera, a economia a gente recupera, sabe? É disso que a gente precisa, né? Pois é, agora tu vê, me passou pela cabeça que o Bolsonaro gosta tanto de imitar o Trump, que o Trump já tem 50 mil pessoas. Eu estava com a notícia aqui, não sei onde é que eu botei. Já tem 50 mil pessoas infectadas, né? Não, o número de mortes, hoje os Estados Unidos é o país com o maior número de mortes. E o Brasil, como nós temos subnotificação, a gente não aparece como o segundo, mas provavelmente o segundo é o Brasil. É porque a gente não está testando. Você pega a Coreia do Sul que eles estão fazendo. É fantástico, entendeu? É teste em massa, assim, não tem comparação com nenhum outro país ocidental, né? Não, isso que tem que é o que a OMS pede, testar. Esse imbecil ainda foi dizer que o diretor-geral da OMS não é médico. Imagine, a OMS ainda, no meio de tudo isso, ainda teve que vir desmentir o que ele disse. Imagine o nível da imbecilidade desse sujeito. Bom, considerando que... Não, deixa para lá. 50 mil mortos e 800 mil infectados tem nos Estados Unidos. Imagina. 50 mil mortos. E ainda agora, não atingiram o pico. Tá, mas só um pouquinho. Continua subindo. Se o Bolsonaro quer imitar o Trump, nós estamos ferrados. Não. Mas está longe ainda. A menor sombra de dúvida. Mas ele vai chegar perto do Trump. Inclusive é o Rio Grande do Sul, porque você vai ver o que vai acontecer com Santa Catarina. Não sei se viu aquele shopping em Blumenau, no dia que abriu. O shopping lotado. O shopping lotado, as pessoas esbarrando umas nas outras. E aquele cara tocando sax, parecia... Meu Deus do parecia céu. O Titanic. Sabe? E isso que o governador de Santa Catarina é bombeiro. Não dá para dizer que ele não sabe o que é um desastre. Ele sabe o que é um desastre, porque ele é bombeiro. É mais grave ainda no caso dele. Pois é, quem nos deu aqui a informação sobre os números lá dos Estados Unidos foi o nosso amigo Júlio Quadros, onde ele diz assim, este exemplo dado sobre os artigos da Folha de São Paulo é triste. Alguma figura do PT preocupada em defender os direitos de um notório e histórico fascista. Pior, depois que o Bozo faz referência destratando os sem terra assassinados em Eldorado do Carajás. Essas coisas de defender porque é direito de expressão, porque é republicanismo, tem limite. Tudo tem limite. Lógico, senão é como na Alemanha, é proibido fazer apologia do nazismo, lógico. Eu fui à cidade dos meus avós, lá no Pontal do Paranapanema, Presidente Venceslau. Eu fui visitar minha tia, a irmã do meu pai, que ainda está viva, e aí, isso o ano passado. Aí entro na banca, na praça, que até tem o nome do meu avô, entro na banca e vejo lá, estavam vendendo Minha Luta, do Hitler. Aí eu falei pro dono da banca, falei, olha, meu senhor, o senhor tem certeza que o senhor pode estar vendendo isso daqui, que isso daqui não é ilegal, a venda? Não, mandaram, o distribuidor mandou, eu vendo. Entendeu? Você entende? Então, assim... Sabe, eu já peguei site na Ásia, já denunciei para o Ministério da Justiça, isso no nosso governo, nem me deram retorno. Então, assim, a gente não pode deixar essas coisas passarem, né? Porque é isso, são as ervas daninhas, você tem que arrancar logo, né? Isso não pode. O preço da liberdade... Isso cresce. O preço da liberdade... Infelizmente, a gente cuidar, né? E a gente tem que cuidar, não pode ter essas coisas, né? Não pode permitir. Quem está fora do arco democrático não pode manifestar os seus impulsos de morte, de fascismo, de nazismo. Não pode, né? Isso tem que ser proibido. A gente sabe no que isso vai dar, né? Você sabe que uma vez eu vi eu entrevistei como é o nome dele agora? Estou tentando lembrar, o Jardim, o delegado Jardim, que ele é um delegado da Polícia Civil aqui de Porto Alegre. Eu estou tentando lembrar do sobrenome. O sobrenome dele é muito bonito, então eu não esqueço. Mas o primeiro nome dele agora não vou lembrar. Mas o assunto é muito sério. Ele fez a primeira, o primeiro trabalho técnico feito em cima do número de células nazistas no Rio Grande do Sul, Lauro Jardim, o nome dele. Foi feito por ele.
Ele começou com um assassinato que houve no Bonfim, de um judeu. Aliás, o rapaz nem era judeu, ele estava com um kippá, num bairro Poema. Tu conhece, né, o Bonfim. E sim, o rapaz foi assassinado ali, a golpes de judô, karatê, uma coisa assim. Foi uma coisa, um pedaço de pedra, alguma coisa assim. E esse ano ele foi julgado e condenado, um dos assassinos, né? Mas daí o Dr. Lauro Jardim já tinha feito no passado o primeiro trabalho com os skinheads. E ele me disse, olha, tá assim, ó, tá espalhado por todo o Rio Grande do Sul. Estima-se, tem um jornalista da Carta Capital, René Ruschel, ele fez uma matéria boa sobre isso e ele diz, olha, estima-se que haja mais células nazistas em Porto Alegre do que em Berlim. Então, é um tema muito sério. E São Paulo, idem. E se sabe onde eles atacam. É Praça da República, porque os ataques em geral são homofóbicos, né? É onde tem esquerda, onde tem população LGBT. Sim. Um amigo meu foi deixado, um menino que trabalhou comigo, brilhante, judeu, foi deixado de sunga, rasgar a roupa dele toda. 3 meninos e uma menina agrediram. Quebraram o maxilar dele na Praça da República em São Paulo. Na Praça da República. Então é muito sério, a gente não pode deixar isso. É um assunto que deveria ser tratado pela própria OAB, sabe? Não interessa o nome de quem é o presidente e tal, mas as instituições deveriam se preocupar com isso. Ah, sim, sem dúvida. Né? Porque se eles estão ali na Praça atuando assim, eles estão em algum gabinete. Ah, sim, não. Gente, quer dizer, como é que faz uma coisa dessas à luz do dia? Quer dizer, gente que algum tipo de proteção tem, sem dúvida. Sem dúvida. Que coisa séria, né? Como foi aquele ataque no Pinguim ali, né? Você vê, na esquina da Lima com a República, né? Enfim, também o julgamento foi esse ano, né? É muito sério, é muito sério. Interessante que estão esperando cadáveres, não é, porque já tem. A gente sempre diz, né, ou dizia, estão esperando o quê? Um cadáver para fazer alguma coisa, só que agora eu não sei o que estão esperando. É como se não houvesse uma dominação, entende? Assim, uma espécie de dominação ainda não vista. A questão é que isso tem raízes muito profundas, né? E que inclusive aí no sul, quer dizer, até geograficamente dá para, né, as cidades, a gente sabe as cidades onde isso é mais presente. Sim, né? sim. E é muito, enfim, e são raízes muito profundas, né? Se você for pegar o pai do chanceler, do maluquinho esse, ele negou a extradição de um dos mais altos torturadores nazistas, negou a extradição dele para Israel, e ele era o Procurador-Geral da República. É o pai do ministro das Relações Exteriores. Então, as ligações são muito evidentes. Não, são evidentes, assim, quem olha de fora e não conhece as implicações econômicas por dentro da coisa, elas são contraditórias demais, porque ao mesmo tempo em que há uma espécie assim, de desmoralização com algumas ideais que seriam fascistas, nazistas, tem uma certa mitologia com Israel, né? Veja que aparece nas fotos dessas passeatas, que agora o Bolsonaro diz que tem infiltrados. A gente vê sempre a bandeira de Israel, é uma contradição muito louca. Porque eles trabalham os símbolos religiosos, né? Como era também a própria suástica, ela é um símbolo que é um símbolo muito anterior, na verdade, indiano, ao nazismo, né? É um símbolo que vem da religiosidade hinduísta, né? Isso. Que eles se apropriaram, né? Eles não se criar, eles não criam, eles se apropriam porque eles não têm nem inteligência para isso. Eles se apropriam de símbolos, né? E você tem enfim, mas para realmente buscar as raízes disso, precisa querer e precisa fazer um trabalho aprofundado. Eu não sei se eu já mencionei, para mim é muito simbólico, eu recomendo vivamente. É um documentário chamado Pastor Cláudio. Eu recomendo vivamente. Não veja sozinho, veja sempre sozinho, não veja com alguém, porque é muito pesado. Passou no Cine Bancários, eu assisti aí. Qual é o nome? Pastor Cláudio. É um ex-torturador
ele incinerava os corpos das pessoas torturadas lá naquele engenho de Campos. Era ele que incinerava. Ele matava pessoas que a ditadura queria que fossem assassinadas, mas como se fosse um latrocínio, entendeu? Como se fosse, não como num ponto de ônibus, por exemplo. Então ele que executava. Ele conta exatamente como foi o assassinato do Ângelo. É muito bom, é muito, muito, muito bom. Recomendo, viva, para entender o que nós estamos, o que é o Brasil hoje. Sem isso, fica difícil de entender. Pastor Cláudio, né? Pastor Cláudio, ele hoje é um pastor. E ele dá uma entrevista para um psicólogo, né? Que aí vai pegando as contradições dele. É muito, muito, muito interessante. Aí a gente vai entender a profundidade do que é o esquema do terror aqui e do que é a ligação desse esquema de terror com essas células nazistas e etc. Que continuam todas vivas. E o quanto isso reproduz uma sociopatia incrível, né? E aí vem, esses sociopatas não vêm do nada, né? Não. Eles vêm daí. Né? É desse humus do mal que continua aí, né? Que a gente não conseguiu extirpar, é daí que vem isso tudo, né? Daí que vem essa gente, daí que vem essas práticas, essas pulsões de morte. E talvez nem um pouquinho de sensação de estar indo, de não cumprir com a sua essência, seu papel. Por exemplo, o julgador agora, o juiz Félix Fischer, ele marcou o julgamento de recurso especial na madrugada, sem apreciar antes, 4 outros pedidos de defesa. Não é isso, porque na verdade você passa para um outro nível, né? Quer dizer, você passa para o nível da crença, né? Então nada mais importa que é o que foi o nazismo, né? E o fascismo, né? Quer dizer, a vida não importava, matar um deputado como eles mataram o Matteotti, não importa, era matar o Gramsci, não importa, enfim, era para obter o fim que eles julgavam ser correto, enfim, né? Que eles julgavam ser mais importante, enfim, e aí toda a civilização rui, né? Todos os valores, direitos humanos, tudo, tanto que se vê como eles atacam direitos humanos. Eu não sei se você já viu uns videozinhos que eles passam, que é alguém sendo assassinado, e aí alguém diz, no fundo, diz, um CPF a menos. Não é uma pessoa que foi assassinada, não é uma vida que se perdeu, é um CPF, é um número, exatamente. O que eram os campos de concentração? Eram isso, eram números que iam desaparecendo. Mas apareceu uma zinha aí no Twitter, toda de roupão de cetim, chique. A gente está vendo que é uma mulher que acha que tem classe. Ela dizendo que aqueles que não querem trabalhar, que querem ficar em casa, deveriam usar uma espécie de marca para, no caso, precisarem de um atendimento médico, não receber. Porque essa gente sequer inventa algo, eles não têm capacidade para isso. Sim, nem isso, né? Eles retomam as práticas do nazismo, do fascismo. É disso que eles se alimentam, é de morte, de pulsões de morte, né? E se a gente não tiver consciência disso, a gente não consegue reformar esta sociedade, né? Realmente, eu fiquei muito impressionado quando eu vi esse filme. Ele dá os detalhes, o Rio Centro, ele diz, não, imagina, a gente tinha as saídas de emergência estavam fechadas. Quando a bomba explodisse, ia ser uma carnificina, enfim, né? E aí a bomba explode no colo daquele capitão, porque eles pararam, que ia botar a bomba lá dentro, eles pararam embaixo de um fio de alta tensão e aí ela explodiu. Ele dá todos os detalhes do que foi o nosso holocausto aqui. É muito, e ele diz, olha, e essa, eu não lembro o nome que ele dá aquilo, essa comunidade, algo assim, que ele continua viva. E aí até o entrevistador diz, mas você não tem medo deles? Mas eles também têm medo de mim, eu tenho muita coisa contra eles, eles sabem que eu tenho. Sim, eles devem ter coisas guardadas até fora do país. Exato. É impressionante. Não, eles continuam aí, até me ofereceram para sair do país, eu que não quis, tal, não sei o que, eles continuam aí, papapá. Impressionante, vale a pena ver. Ok, né? O que a gente vai fazer? Olha, o Sérgio Moro deixa o Ministério da Justiça. Sérgio Moro já está embarcando para os Estados Unidos com a Conja e uma boa bolsa de estudos, até deixar... O Conge e sonhando com a presidência da República em 2022.
Vai ser preparado lá com as técnicas deles, tudo direitinho, e Tá, os filhos já estão lá. E o Mandetta? Não, esse quem sabe, né? Prefeito de Campo Grande, enfim, vamos ver o que ele